Então, boa noite àqueles a quem a gente não cumprimentou ainda. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos aqui presentes e também aqueles que estiverem assistindo de suas casas também. Hoje, na dependência do Senhor, nós vamos estar falando algo aqui que não é novo para os irmãos que estão aqui presentes. Vamos falar um pouco sobre a criação do mundo e a criação do homem, ali em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Principalmente aqueles que cresceram num ambiente cristão, numa família cristã, essas são talvez as primeiras histórias que a gente escuta na infância. A criação do mundo, a criação do homem, na escola dominical, em casa. Então é um tema já bem conhecido. Nós não vamos ler todos os versículos dos 2 capítulos, até porque a gente não teria tempo. Mas, se não der tempo da gente chegar até o final, em outra oportunidade a gente continua, isso aí não tem problema nenhum. O irmão Vantuíque fala, né? Se não deu tempo, continua depois, sem problema, né? Então, os irmãos têm liberdade de participar, têm liberdade de perguntar também. E a gente vai estar falando algumas teorias, como algumas pessoas, alguns irmãos entendem certas passagens, como nós entendemos, qual que é a melhor explicação para algumas coisas que nós vemos aqui. Então, o princípio é a criação do mundo e a criação do homem. De forma resumida, o que a gente vai estar tratando aqui hoje, eu separei ali em 6 tópicos que nós vamos tentar cobrir hoje aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre a origem de tudo, no caso, a criação de todas as coisas. Depois um pouco sobre qual é a estrutura de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, as teorias a respeito da criação, o homem, a criação do homem, né? O propósito da criação do homem, o fato do homem ser uma criatura singular, uma criatura única dentro da criação de Deus, o testemunho da criação e a ciência. A gente vai mostrar fatos que comprovam a veracidade do que está escrito aqui nesses 2 primeiros capítulos, também do ponto de vista científico. E, por último, algumas aplicações práticas. O que isso influencia na nossa vida? Saber disso ou não saber? O que a gente pode crescer espiritualmente, ser edificado com esse tipo de conhecimento? Então, de forma resumida, a gente vai estar tratando desses 6 pontos aqui, hoje na dependência do Senhor. Em primeiro lugar, a origem de tudo. Gênesis, no capítulo 1, ele estabelece ali algumas doutrinas fundamentais. Quem é Deus, aí no ponto da teologia. Ele vai falar sobre a antropologia, quem que é o homem, quem que é o ser humano. A cosmologia, ou seja, como surgiu o mundo, os planetas, o Sol, a Lua. E também, em quarto lugar, a moralidade, ou seja, a base para aquilo que é certo, para aquilo que é errado, o bem e o mal. A gente vê tudo isso nesses 2 primeiros capítulos aqui de Gênesis. E é muito importante a gente ver sobre isso, porque todo o restante da Bíblia, para ela ser verdadeira, ela depende que esses 2 primeiros capítulos aqui, que essa narrativa seja também verdadeira. E por que a gente fala isso? Porque aqui no início nós temos a criação do mundo, a criação do homem, a criação dos animais, de todas as coisas, e logo depois no capítulo 3 já acontece ali a queda do homem. Então, tudo isso que a Bíblia vai tratar, a queda, a redenção através de Cristo, tudo isso depende que essas narrativas aqui sejam verdadeiras. Porque se elas não forem verdadeiras, todo o restante é colocado em xeque. Então, a importância disso aqui ser um fato verídico realmente. Então, todo o restante da Bíblia, né, ela pressupõe que esse início aqui, ele é literal, ele é real. E isso aí influencia também na escatologia e em outras doutrinas importantes também da palavra de Deus. Eu conversei com uma pessoa essa semana, ele falou que não consegue acreditar que um peixe engoliu cara em 3 dias. Eu falei com ele, eu também não acreditaria, né? Se eu não tivesse conhecimento do que gerou, quem que
fez com que esse peixe piscasse para o Egito. Então, se eu pego só essa história, mas quando eu parto do pressuposto que Deus criou o homem, Deus fez em dois, todo o restante, eu sou obrigado a acreditar. Entendeu? Eu acredito em tudo, eu não acredito. É exatamente isso, né? Que a gente comentou, a importância, né? De estar entendendo esses 2 primeiros capítulos como literais e como verdadeiros. E a gente vai falar um pouco mais para frente sobre algumas outras teorias e algumas coisas dentro da ciência mesmo. Eu entendo que a pessoa, para acreditar naquilo, ela tem que ter mais fé do que a gente tem para acreditar no que a Bíblia está dizendo aqui. Eu não tenho fé para acreditar em certas coisas que a ciência diz. Acho muito mais fácil acreditar aqui na palavra de Deus. A gente vai falar um pouco rapidamente de algumas coisas, né? Então vamos, os irmãos que estiverem com as suas Bíblias, podem deixar a Bíblia aberta nessas primeiras páginas aí da Bíblia, que a gente vai ler alguns versículos isoladamente. E o primeiro versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aqui, só nesse primeiro versículo, a gente já consegue tirar aqui muito ensinamento. Só nesse primeiro versículo. Primeiramente, falando um pouco sobre a língua original ali da palavra de Deus, quando a Bíblia diz aqui criou, a palavra original que é usada é essa aqui. Não sei se os irmãos conseguem enxergar, que é bará. E essa palavra bará significa criar a partir do nada. Ou seja, nada existia e de repente passa a existir através do poder e da palavra de Deus. Hebraico, isso. E essa palavra é diferente de uma outra que aparece algumas vezes na Bíblia, que é chamada assá, que na verdade significa fazer ou moldar. Por exemplo, um marceneiro que mexe com madeira, um camarada que fez a estrutura desse banco aqui, que os irmãos estão assentados. Ele usou algo que já existia, que era a madeira. E a partir daí ele moldou essa matéria-prima e fez esse banco, a estrutura desse banco. Na verdade, a palavra criar, no sentido aqui da criação, ela é outra, ela é criar a partir do nada, sem usar nenhuma matéria-prima já existente. Então essa é a diferença dessas duas palavras ali. E só esse primeiro versículo, ela já vai refutar 4 coisas importantes ali. Primeiro, ela vai refutar a ideia do ateísmo, porque mostra que há um Deus criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, esse primeiro versículo já combate o ateísmo. Ele combate também o panteísmo. O que é o panteísmo? É aquela ideia que Deus é tudo. Tudo é Deus. A árvore é Deus. A água é Deus. Tudo que existe é Deus. Na verdade, isso mostra que Deus ele é diferente da criação. Ele já existia antes da criação e a criação passou a existir através da palavra dele. Também refuta o politeísmo, porque fala que há um só Criador. Apesar da palavra que é usada aqui como Deus ser Elohim, que tem uma ideia de plural. Mas nós entendemos ali que se refere também às outras pessoas da Trindade. A presença de Cristo e do Espírito Santo na criação ali. E por último, ela refuta o evolucionismo teísta. E o que é, de forma rápida, isso? É aquela pessoa que ela quer acreditar naquela teoria da evolução que a ciência ensina, mas ela quer acreditar em Deus ao mesmo tempo. Então, o que ela faz? Ela acredita naquelas coisas que a ciência fala, mas ela diz que Deus ele foi direcionando a evolução até chegar no que a gente conhece hoje. Uma tentativa de juntar uma coisa com a outra ali. Então, esse versículo também já refuta isso, porque a criação ela foi direta. Deus ele falou, haja isso, haja aquilo, e as coisas foram surgindo. Não foi um processo lento como na evolução ensina. Então, esse primeiro versículo a gente já vê esses ensinamentos importantes aqui. E continuando ali, uma coisa muito interessante que a gente observa nessa narrativa aqui da criação é que tem uma ordem que é estabelecida. Nos dias 1 até o dia 3, Deus ele vai formando o ambiente. Então, olha só, no primeiro dia, ele cria a luz.
No segundo dia, ele cria os céus e os mares. E no terceiro dia, a terra seca e a vegetação. Então, do primeiro até o terceiro dia, ele vai criando esses ambientes. E do dia 4 até o dia 6, ele vai preenchendo esses ambientes que ele criou, na mesma ordem. No primeiro dia, ele cria a luz. No quarto dia, ele cria os luminares, o sol, a lua, as estrelas. No segundo dia, os céus e os mares. No quinto, ele preenche esses ambientes, com as aves e com os peixes. E em terceiro lugar, no terceiro dia, a terra seca e a vegetação, e no sexto dia, os animais e o homem. Então há essa simetria ali, essa comparação, esse preenchimento do ambiente que Deus foi criando nessa ordem ali. E em Gênesis 2, às vezes alguém lendo sem muito conhecimento, pode achar que esse homem e essa mulher que foram criados aqui em Gênesis capítulo 1, são diferentes de Adão e Eva. Porque olha só, o versículo 26 do capítulo 1. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, eu já vi gente defender que houve outro homem e outra mulher antes de Adão e Eva por causa disso aqui. Mas, na verdade, o que acontece no capítulo 2 é que essa criação do sexto dia, ela é contada de forma detalhada. Então, vai haver ali um detalhamento dessa criação. Então, é o mesmo homem que é criado ali, Adão, só que é contado de forma mais específica. E a gente vê ali no versículo 7 do capítulo 2, que o homem, ele é o único ser criado por Deus, que ele é material e espiritual ao mesmo tempo. É o único ser que é descrito que Deus soprou em suas narinas. E a gente vê na palavra de Deus que o sopro, o vento, ele é muitas vezes associado ao Espírito Santo, ao Espírito, à parte espiritual. Então, o ser humano é o único da criação que tem esses dois lados, material e espiritual, diferente dos animais. Então, isso mostra o lugar único do homem na criação de Deus. Se eu estiver falando muito rápido, se os irmãos tiverem dúvida, pode interromper que a gente volta sem problema. Sim? Eu entendo também essa colocação de que Deus fala homem. Eu entendo também que ele, aqui no capítulo 2, ele vai dar uma, se fosse uma, um detalhamento, como foi a criação dele, né? Criou, e aqui no capítulo 2 parece que ele vai dar um parênteses, para informar como foi feito. O processo, a execução. Projeto, execução, mas ele vai detalhar a execução. Entendeu? Ele vai criando os dias e depois ele vai dar a execução. Como foi feito isso lá no sexto dia. Exatamente, vai dar esse detalhe aí. Como foi feito lá no sexto dia. Criou, botou funcionar e agora ele está dando detalhamento para botar na hora. Eu entendo mais ou menos nesse sentido também, entendeu? É exatamente isso aí mesmo, né? O 2 como se fosse um parêntese ali no sexto dia, na criação. Isso, importância maior, exatamente. E a gente vai ver também mais para frente aqui no estudo que esse capítulo 2, ele traz já muitos ensinamentos para a gente hoje. Ali Deus vai estabelecer, por exemplo, o casamento. Então a gente vê que o capítulo 2 tem essa importância desse detalhamento aí. Agora passando um pouquinho sobre as teorias a respeito da criação. Como que alguns irmãos entendem esse relato aqui de Gênesis 1? E existem 3 principais teorias a respeito da criação. A primeira é chamada teoria dia-era, a segunda, teoria do intervalo ou da lacuna, e a terceira é a teoria da Terra jovem. A gente vai falar rapidamente um pouquinho dessas 3, porque tem coisas aqui que são úteis e tem coisas que a gente vê que não bate muito bem com a descrição bíblica também.
E um pouquinho agora sobre a teoria da dia-era. A gente vai começar por essa porque eu entendo que essa aqui é a mais fraca das três. Então, para a gente já descartar de uma vez, quem são aqui alguns defensores dessa teoria, né? Um bem conhecido era o Agostinho de Hipona, que é chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho. Ele não entendia que esses dias, essa criação era literal, ele entendia que isso aqui foi simbólico, que Deus criou de outra forma. Um atualmente brasileiro, Tassos Licurgo, que é um pastor e professor universitário, ele defende essa ideia. E um conhecido americano chamado Hugh Ross, canadense na verdade, que ele também defende essa teoria aí. E o que eles acreditam? O que eles ensinam? Primeiro, eles dizem que os dias da criação, os 6 dias, não são dias literais. E aí eles vão usar o seguinte argumento. A palavra usada ali na Bíblia para dia é chamada de ion. Às vezes, essa palavra representa também um período de tempo indeterminado na Bíblia, em outras passagens. Então, eles pegam isso e usam isso como um dos argumentos para dizer que aquele dia da criação não é necessariamente um dia de 24 horas. Eles creem que cada dia representa um longo período de tempo. Pode ser até mesmo milhões e bilhões de anos em cada dia desse aqui da criação. E quais são as bases bíblicas que eles usam para isso? Uma delas é 2 Pedro 3,8, que diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Então esse é um dos argumentos que eles usam para defender essa teoria. E quais que são os pontos fortes dessa teoria aqui? Ela vai tentar encaixar a narrativa bíblica da criação com aquilo que a ciência fala, que a Terra e o universo têm milhões e bilhões de anos. É uma forma deles tentarem encaixar as duas coisas ali. E isso, para um cientista, para uma comunidade científica, é uma coisa até que boa. Alguns deles aceitam dessa forma por conta dessa origem, desse viés científico deles. E qual que é os pontos fracos dessa teoria, que são muitos, né? Eu separei só 3. Primeiro, do ponto de vista da evolução que a ciência ensina, essa teoria não faz sentido, porque a sequência dos eventos ali não corresponde com a sequência da evolução que a ciência ensina. Porque nós vemos ali, por exemplo, que as plantas elas vêm antes do Sol. E a gente sabe que uma planta ela não cresce se não tiver o sol para poder, né, iluminar ali, para poder a planta crescer. Então é uma coisa que ao longo de milhões e milhões de anos não faz sentido isso. Em segundo lugar, Gênesis fala claramente de tarde e manhã. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Então não é natural a gente entender tarde e manhã como um período de milhões, bilhões de anos. Dá a entender que realmente são dias de 24 horas, literais. E em terceiro lugar, pede-se o valor teológico do sábado, o descanso de Deus no 7º dia. Então isso vai tirar o valor teológico do descanso do sábado. Então esses são 3 argumentos contra essa teoria ali que a gente mostrou aqui para os irmãos. A segunda, ela é mais conhecida no nosso meio, talvez não pelo nome, mas muitos dos nossos irmãos da Casa de Oração, no modo geral, defendem essa teoria, às vezes sem saber como é que ela se chama, que é a teoria do intervalo, ou teoria da lacuna, em outros lugares vão ser ditos também. Alguns defensores ali é o Scofield, que é um teólogo americano, da Bíblia de Estudo Scofield. Tem o Niels Lawrence Olson, que é o criador do quadro Plano Divino original, e também atualmente tem um pastor que é bem conhecido nas redes sociais, Lamartine Pozzella, brasileiro também, que defende essa teoria. E o que essa teoria ela vai defender? Ela vai defender a existência de um período de tempo ali indeterminado entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. O versículo 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, e no segundo versículo diz que a terra era sem forma e vazia. Então, entende-se ali por essa teoria que houve algum acontecimento entre o versículo 1 e o versículo 2, que a Bíblia omite.
Então eles entendem que houve uma criação anterior a essa que a gente conhece hoje, sendo o relato de Gênesis não uma criação nova, mas sim uma espécie de reforma ou recriação da terra que a gente conhece hoje. E uma das bases que é usada é Isaías 45:18 e Hebreus 11:3. A gente vai ler Hebreus 11:3 um pouco mais para frente ali. Inclusive eu trouxe aqui um corte do quadro do plano divino, que no quadro do plano divino tem essa teoria descrita aqui. Não está escrito o nome dela, mas ela está mostrada aqui, com a terra original, a terra caótica, e depois ele usa até o nome semana de recriação, ou seja, como se fosse uma reforma daquela terra original que ficou caótica por conta da queda de Satanás da terça parte dos anjos. Então essa teoria vai defender isso, e o quadro plano divino ele mostra essa teoria também. Ali, o irmão que criou o quadro originalmente, ele defendia essa teoria. E quais que são os pontos a favor dela? Ela permite que a Terra tenha uma idade antiga, compatível com o que a ciência fala, mas sem abandonar os 6 dias literais. Então, ela defende que pode ter passado milhões e milhões de anos naquela Terra original e que depois Deus reformou, restaurou a Terra nos 6 dias que a gente conhece literalmente. Dá para então harmonizar as duas coisas. E segundo, ela dá lugar ali à queda de Lúcifer e à origem do mal antes da queda humana, antes da criação do homem também. E ela também preenche algumas lacunas da narrativa ali. E umas delas que a gente vai ver, por exemplo, se a gente for ler Gênesis no capítulo 1, em lugar nenhum a gente vai achar aqui a criação da água. A Bíblia não fala, haja água. O que fala, na verdade? Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Ou seja, dá a entender que a água ela já existia, de alguma forma. Até mesmo no versículo 2 fala, né, que o Espírito de Deus ele se movia sobre as águas. Então essa é uma das lacunas que essa teoria tenta preencher. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pediu o Ismael para colocar na tela esse versículo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E o foco aqui está nessa palavra criados. Pela palavra de Deus foram criados. Se a gente for pegar o texto original da Bíblia também, mais uma vez recorrendo, a palavra que é usada ali é essa palavra aqui que significa completar, ajustar ou consertar, que é a mesma palavra usada em Mateus 4:21. Coloca para a gente esse versículo também. Lá no finalzinho fala aqui, ó, consertando as redes e chamou-os. Então essa palavra consertar é a mesma usada lá para falar que Deus criou. Então dá um entendimento de que Deus, na verdade, ele consertou a terra, reformou a terra naqueles 6 dias ali. Então esse é um dos argumentos que essa teoria usa também. Qual que é uma coisa contra essa teoria? Ela depende de alguns eventos que não são descritos claramente no texto. Então você tem que partir um pouco para o campo da especulação e também fazer uma ligação ali, pegar lá Hebreus, pegar outra passagem ali e fazer uma espécie de quebra-cabeça. Então se uma pessoa está lendo Gênesis capítulo 1 de forma assim, direta, ela não vai entender que há algum intervalo, alguma lacuna ali. Se ela for ler de forma direta só o Gênesis capítulo 1. Então tem que fazer toda uma construção para poder criar essa teoria aqui. E a terceira teoria, que é a última que a gente está vendo aqui, é a teoria da Terra Jovem. E aqui alguns irmãos que defendem, né, essa teoria. Esse irmão já falecido recentemente, Adalto Lourenço, bem conhecido no Brasil, e um atualmente também, Marcos Eberlin, que defende também essa teoria da Terra Jovem. E o que eles dizem, o que eles ensinam?
que esses dias são dias literais, de 24 horas. Ou seja, tarde e manhã reforçam essa ideia de um dia literal, como a gente já falou. Eles entendem que a Terra foi toda criada do zero nesses 6 dias consecutivos e completos. E eles também defendem, por isso que se chama teoria da Terra Jovem, que a Terra ela tem de 6 a 7 mil anos de idade, se baseando ali nas cronologias, principalmente nas genealogias de Gênesis, capítulo 5 e capítulo 11. Dá mais ou menos essa idade aí da Terra a partir da criação. E a base bíblica que eles utilizam, uma delas, é Êxodo capítulo 20, versículo 11, que diz que em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então esse é um dos argumentos bíblicos a favor dessa teoria também. Alguns fatos da ciência que comprovam essa teoria aqui. Vocês já viram aquela datação que eles fazem lá de um osso de dinossauro que eles acham? Aí falam, esse osso tem 60 e tantos milhões de anos. Eles usam uma coisa chamada carbono 14. Só que esse elemento carbono 14, ele não é muito confiável para se medir coisas tão antigas assim. Ele é confiável até mais ou menos, no máximo, 50 mil anos. Então, a partir disso, é algo mais especulativo, algo que não dá para confiar. Então, uma coisa que corrobora com a Terra ser jovem é que esse elemento ele é encontrado em ossos de dinossauro que são achados hoje. Então, isso que não seria possível em fósseis com milhões de anos. Em segundo lugar, vários fósseis que são encontrados ainda tem ali músculos, pedaços de carne, tecido mole, que é chamado, que é uma coisa que indica uma decomposição recente, de poucos milhares de anos, não de milhões de anos. Então esse é um argumento científico a favor dessa teoria também. Qual que é o ponto fraco dessa teoria? Principalmente para a ciência, né? Ela vai dizer que as camadas ali da Terra, a datação da Terra, aquela coisa toda, indicam ali milhões e milhões de anos. Então, por isso que eles criticam tanto essa teoria da Terra Jovem aqui. Então, o objetivo era a gente apresentar para os irmãos essas 3 teorias que existem. Não vou aqui defender nenhuma nem outra. Eu, particularmente, creio que faz sentido a teoria do intervalo. Eu creio que faz sentido. Outros irmãos vão defender outra coisa. O Ismael, por exemplo, já é mais do time da Terra Jovem, que é esse terceiro que a gente viu aqui. Mas são coisas que, no fim, não vão afetar em nada o relato aqui da criação. Porque os dois vão defender os 6 dias literais, que Deus ele criou todas as coisas. É um pouco diferente daquele primeiro que a gente viu, dos dias eras, que cada dia tem milhões de anos, aí já foge um pouco mais do texto, né? Ô Lucas, Sim. É importante a gente sempre se aproximar com essa humildade mesmo, saber que a gente não entende tudo. Porque isso é até uma coisa que eu já comentei aqui quando eu estava falando também um pouco sobre esse assunto, é que a gente sempre precisa ter essa humildade quando a Bíblia ela Não responde. não responde, né? Quando ela não dá esse detalhe. Você vê que o livro de Gênesis ele começa falando que Deus criou os céus e a terra, mas ele não explica assim quem que é Deus, o que aconteceu, como que ele fez, né? E isso, às vezes, muitas vezes a gente quer os detalhes, né? A gente gosta de detalhe e tal. Mas, às vezes, Deus não dá o detalhe e a gente tem que ficar cobrando o detalhe. E a gente tem que saber também que a gente tem que se aproximar do texto com essa humildade, né? Saber que a gente não sabe de tudo. Deus não quer que a gente saiba de tudo, né? Então, é muito importante ter essa humildade. Né? Sim, muito importante. Sim. A gente entende por um motivo, né? O objetivo da Bíblia, o foco da Bíblia, não é responder essas questões. O foco da Bíblia é outro. É apresentar o caminho da salvação, o caminho da redenção do homem. Então, o foco da Bíblia não é responder essas questões. Mas a gente é curioso, gosta de ficar discutindo, vendo o que está certo, o que está errado. Mas, na verdade, o foco da Bíblia não é esse.
Então tem coisas que ela não vai responder mesmo. Igual muitas vezes a gente fica na dúvida, né? No céu a gente vai lembrar do que aconteceu aqui ou não vai? A Bíblia não responde essas coisas. São coisas que a gente não tem. São coisas que a gente não tem a resposta, né? Que não é o foco da Bíblia responder esse tipo de dúvida. Agora, seguindo um pouco para a gente conseguir caminhando, a criação do homem, em Gênesis, no capítulo 2, ela mostra ali coisas muito importantes a respeito disso. E por isso que foi separado um capítulo especial, um parêntese, na criação para contar a criação do homem. Primeiro, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como nós falamos aqui, né? O único ser com espírito, com capacidade espiritual. E é o único ser também com capacidade de pensar, capacidade racional. O único ser com noção de moralidade, o bem e o mal, apesar que no início era somente o bem, mas o homem depois acabou caindo e conheceu o bem e o mal também. Também a capacidade criativa. A gente vê ali que Adão ele deu nome a todos os animais. Imagina a criatividade de um cidadão desse para dar o nome de cada animal. Às vezes cada animal que você nunca viu e ele vai lá e dá o nome e se você for analisar, é um nome que faz sentido cientificamente também. Por exemplo, animais que são definidos como próximos ali na ciência, eles têm ali um nome às vezes parecido, um nome que faz sentido. Como o irmão diz, né? Você olha para um cachorro, ele tem cara de cachorro. Você olha para um papagaio, ele tem cara de papagaio. Então, um cara muito criativo, muito inteligente. E também um ser que tinha capacidade de se relacionar diretamente com Deus. Conversava com Deus face a face. Então, é o único que tinha essa capacidade também. A gente vê ali também no capítulo 2, uma coisa que nós chamamos aqui de mandato cultural, que fala sobre, por exemplo, o fato do homem ser o responsável por cuidar da terra, por cuidar da criação. Deus deu essa capacidade, esse objetivo e essa tarefa ao homem também. E a gente vê também ali o estabelecimento do casamento, a estrutura familiar já é estabelecida logo ali no capítulo 2. Falando um pouquinho, né, detalhadamente de cada uma delas, lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 9, vai falar sobre essa imagem e semelhança de Deus e mostra que mesmo o homem no seu estado caído, o homem pecador, ele ainda conserva essa semelhança de Deus. Quando diz lá, né, Tiago 3,9, com ela, falando da nossa boca, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Então o homem, ele carrega ainda essa semelhança de Deus, mesmo no seu estado decaído. Nós vemos ali também sobre o mandato cultural, ou seja, o homem tinha ali o dever de explorar o mundo, a criação com responsabilidade, cuidar da criação. Deus deu essa tarefa ao homem e estabelecer ali uma estrutura, uma organização familiar e social também. Em terceiro lugar, Deus estabelece o casamento, uma instituição que foi feita antes da queda do homem. E o Senhor já tinha estabelecido o casamento antes da queda. O Senhor Jesus ele vai reforçar esse estabelecimento, essa validade universal do casamento, lá em Mateus 19, versículos 4 a 6. Vamos estar lendo essa passagem? Mateus 19, versículos 4 até o versículo 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então aqui o Senhor Jesus reforçando esse mandamento dado ao ser humano ali, logo no início da criação. Em quinto lugar, a gente já está chegando no final, o testemunho da criação e a ciência, como que essas coisas dialogam ali.
como que a ciência ela pode comprovar a criação. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Salmo 19, 1 e 2 também diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, a imagem de Deus, o poder de Deus, ele está descrito na criação. Tudo que existe, o ser humano ele está indesculpável perante Deus. Mesmo o ser humano que nunca ouviu a pregação do Evangelho, que nunca leu o relato da criação, a Bíblia diz que ele é indesculpável, ali em Romanos 1, versículo 20, que nós lemos. Então dá a entender que o homem, mesmo isolado, que nunca ouviu isso aqui, ele tem que olhar para essa criação, olhar para isso tudo e pensar, alguém criou isso aqui. Isso não pode ter surgido do nada. Então por isso que diz que o homem está indesculpável diante de Deus por conta das coisas criadas. E na ciência a gente vê ali algumas evidências que comprovam isso. Em primeiro lugar, o ajuste fino do universo. O que isso significa? Para o ser humano conseguir viver aqui na Terra, existem centenas de variáveis que são necessárias para a gente conseguir ter a vida aqui. Você pode olhar todos os outros planetas aí que eles acham, aquelas sondas viajam para lá, você não acha nada, nenhuma planta viva naqueles lugares. Sim. É físico, famoso, ele falando que foi não, né, cara, ele estava aquele camarada do SBT, o Gentili, ele perguntou a ele, ele falou que essa ordem da criação, essa ordem colocada, né? A ordem colocada foi o que a ciência explica a vida através dessa ordem. Ele fala que para Moisés acertar de primeira é a mesma coisa do que acerta na loteria. É uma chance em 1 milhão de acertar essa teoria de primeira. Essa escala, luz, sol, né? Vegetação, seres vivos, né? Essa ordem da criação é a mesma ordem que a ciência explica tudo da vida na Terra. Primeiro ver esses fatores do desenvolvimento até chegar no ser humano. Exatamente. Aí mais um argumento, né, favorável à veracidade disso aí. Uma coisa interessante, versículo 18, diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom para você. Quando ele fala isso, ele está falando sobre o homem. Você vê na totalidade da vivência das pessoas, o homem, é uma mulher, um macho. Ele tem dificuldade de ser só. Ele tem dificuldade. Você vai ver entre 10 homens mil, 9 se casam. 10 mulheres uma, a proporção de 2 vai casar. O homem emocional. Ela tem dificuldades de viver só. A mulher é mais completa. Ela consegue viver só. Então é uma lógica bem interessante a parte desse princípio aí, exatamente. Sim. Só para complementar também até o que eu falei antes, né? É uma coisa interessante quando a gente pensa nessas evidências científicas, que até algo interessante está no texto que a gente muitas vezes não presta atenção, é que o Senhor escolheu criar Adão por último. Por que ele escolheu criar Adão por último? Porque até Adão e Eva precisavam ter fé em Deus. Então, a gente pensa assim, Adão não viu nada sendo criado. Adão não viu a terra sendo criada, Deus criando os animais, Deus criou ele e falou, Adão, eu criei isso aí. Então você vê hoje em dia, por exemplo, tem gente que acha que o alienígena criou o ser humano. Porque às vezes vê que as coisas foram criadas, mas escolhe acreditar em outro criador. Né? Então é interessante isso. Nem Eva também, né?
Quando Deus criou Eva, Adão estava dormindo. Falou, eu criei com sua esposa. Quem que criou? Teve que acreditar que era Deus que estava criando. É interessante a gente pensar nisso também, que até Adão teve terceira. Até Eva também. Sim. Muito boa. Eu não tinha pensado por esse lado, realmente, né? É uma coisa bem interessante da gente ver mesmo. Que até eles ali, né, mesmo tão próximos ali, tiveram que ter essa fé também, né, no Criador. Como a gente estava falando, né, sobre as centenas de características para ter a vida, como a gente tem aqui. Se você analisar, se a Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol, ia ser quente demais, ninguém ia conseguir viver. Se fosse um pouquinho mais longe, ia ser muito fria, então ela está no lugar certo. A quantidade de oxigênio que tem na atmosfera, certinho também, para a gente poder conseguir respirar. E outras infinidades de características que é muito, como a gente falou, como eu falei aqui no início, tem que ter muita fé para acreditar que isso aqui foi organizado tudo do nada. Que começou uma explosão lá atrás, que foi caindo um monte de meteoro, não sei o quê. E tem que ter muita fé para acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso, sinceramente. DNA é o próximo que a gente vai mostrar também, né? Então é uma coisa assim muito... É uma coisa que é um ponto muito favorável ao que a palavra de Deus nos mostra. Porque isso tudo ser obra do acaso é muito difícil, é impossível ser obra do acaso isso aqui. Então tem que ter muita fé para acreditar nisso. Acreditar que tinha lá, né, o macaco que andava lá com os 4 patas dele, aí de repente um deles resolveu entrar numa aula de pilates, de fisioterapia, sei lá o quê, começou a esticar as costas, foi levantando, aí começou a andar em pé, aí foi evoluindo até virar o homem. É uma história muito fantasiosa. Um peixe que estava lá, nadando lá, de repente ele bateu muita nadadeira, saiu voando, evoluiu para uma ave. É um negócio muito fantasioso. Prefiro acreditar mesmo na criação que é descrita aqui na palavra de Deus. Como o irmão Batista falou ali, né? O DNA ele funciona como se fosse uma linguagem que é transmitido de um para o outro, aquela coisa ali muito certinha, uma coisa muito detalhada, dentro de uma estrutura biológica ali, dentro de uma célula. É um negócio assim fantástico. Muito difícil explicar isso, que não seja através de um criador por trás de tudo isso. Psicológica, né? E ela é forte, mas também é mais resistente. Né? Por que a mulher é mais resistente? Porque o material usado para a produção dela é mais melhor do que o material usado para a produção. Né? Então, ela tem suas particularidades diferentes, devido à sua matéria-prima. Então, isso é bem interessante. Você trazer isso na psicologia, ela traz essa colocação. A mulher, geralmente, ela vai viver mais tempo. Ela tem uma vivência mais longa. Né? Ela tem menos força, ela tem mais resistência. Né? Por causa do seu material. É tudo ajustado ali, né? E uma outra característica também que a gente falou é a complexidade das estruturas biológicas. Ou seja, um olho humano, para poder funcionar, tem tanta coisa dentro de um olho para que ele funcione, que se você tirar uma coisinha ali, a pessoa não vai enxergar mais. Então são ali com a complexidade muito grande dentro das estruturas também biológicas. Os próprios animais também, é uma coisa assim da gente ver mesmo, desse ponto de vista de um criador por trás de tudo isso. Se fez um crescente irracional, chegando e evoluindo, né? Se você analisar nesse processo evolucionista, a gente vai perceber que o homem ele chegou num ponto e agora está regredindo. Ele está regredindo o seu comportamento. Né? Ele foi evoluindo, saindo do troglodita, sem educação, como um animal, né?
brincando como animal, e ele saiu de um civilizado, agora ele está retornando. Por que ele está retornando? Você analisa a lei jurídica, né? Cada dia tem que se inventar uma lei nova para punir um homem. Por quê? Porque ele é uma resenha. Ele cria formas novas de burlar a lei, as brechas, aí tem que fazer a nova. Isso aí. Por exemplo, quanto tempo o homem vive com mulher? Hoje tem que ter uma lei específica para proteger a mulher. Por quê? Porque se é evolutivo, ele está retornando. Ele está voltando a ser mal. Partindo desse princípio, né? Não faz nenhum sentido também, né? Para a gente ir caminhando para o final, alguém pode ouvir isso tudo aqui, essas teorias e tudo que a gente falou aqui, e pensar, tá, mas o que isso faz diferença na minha vida? Onde que eu vou aplicar isso aqui? O que isso vai mudar na minha vida? Em primeiro lugar, pelo menos isso aqui falando uma coisa pessoal minha, cada prova dessas que a gente vê é algo que fortalece a nossa fé naquilo que a gente acredita. Então, quando a ciência ela vai comprovando cada vez mais essas coisas que nós acreditamos, isso fortalece a nossa fé, que nós estamos realmente crendo no Deus verdadeiro, que a sua palavra ela é verdadeira. Então, é uma coisa, primeira aplicação que eu não coloquei ali, mas é uma aplicação boa para a gente analisar. E uma outra aplicação muito interessante é que a nossa origem, ela tem esse propósito. Ou seja, se a gente foi fruto do acaso, como nós falamos aqui agora, aquela mistura de coisas foi evoluindo e a gente chegou aqui, o que é o propósito disso tudo? Qual o propósito da nossa vida? Se a gente surgiu assim, como uma explosão, como algo aleatório, você não tem compromisso com nada e não tem propósito na sua vida. Agora, se a gente foi criado à imagem e semelhança de um ser divino e poderoso como Deus, nós temos um valor dentro de cada um de nós e uma responsabilidade. Então, essa é a primeira aplicação, o propósito que a gente tem na nossa vida. Em segundo lugar, isso também mostra que a dignidade humana, ela é inegociável. Ou seja, a partir do momento que eu entendo que cada ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e mesmo ele estando em seu estado caído, ele ainda conserva essa semelhança, fica muito mais fácil a gente exercitar o chamado amor ao próximo, a partir do momento que a gente entende isso. Então é uma coisa que a gente aprende também com esse tipo de estudo. Em terceiro lugar, Jesus ele é o Criador e Redentor. Nós vimos que ele estava presente na criação. Olha João capítulo 1, versículos 1 a 3, muito conhecido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses também, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então nós vemos aqui a presença do Senhor Jesus Cristo na criação. Tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. Então esse é mais um entendimento que a gente tem ao estudar esse relato da criação, esse início de todas as coisas. Então, eu queria deixar esse ensinamento hoje para os irmãos, essas aplicações para a gente também na nossa vida, que possa ter sido um momento assim, de edificação para todos. Para mim foi bastante edificante a preparação disso, esse estudo, né, sobre essas coisas. É uma coisa que nos aproxima mesmo da grandeza de Deus, a gente pensar sobre a grandeza da criação, o propósito da criação. Agradeço a presença de todos os irmãos aqui nessa noite, que o Senhor possa abençoar a todos. Amém.